Fala pessoal, bem-vindos ao canal Usuário Mestre. Me diz uma coisa, você faz backup dos seus dados? Sabe quais são os tipos de backup que podemos utilizar? Bom pessoal, em algum momento vocês já devem ter ouvido falar ou leram em algum lugar sobre backup. O backup é uma cópia de segurança, ou seja, é uma forma de manter os seus arquivos protegidos contra a falha de um equipamento de armazenamento. Pode ser um HD, um pendrive, um DVD. É você realizar a cópia dos seus dados para um local seguro, de forma que seja possível recuperá-los caso aconteça algum problema com os seus arquivos originais. Fazer backup pode ser uma tarefa simples, mas ao mesmo tempo requer alguns pontos de atenção sobre qual tipo de backup escolher. O backup deve ser baseado nas condições de armazenamento e também na disponibilidade de tempo, pois uma quantidade muito grande de arquivos também pode gerar um arquivo muito grande e demorar muito tempo para concluir. Então vamos ver alguns tipos de backup mais conhecidos. Eu vou fazer uma ilustração para facilitar o entendimento dos diferentes comportamentos dos backups. Começando aqui pelo backup completo ou backup full. Talvez esse seja o tipo de backup mais conhecido e mais utilizado. O backup completo, como o próprio nome diz, é realmente a cópia completa de todos os arquivos que você selecionou, todas as vezes que a tarefa for executada. Se você definir que o backup será realizado todos os dias, ou alguns dias por semana, ou então somente aos finais de semana, não importa. Sempre será feita a cópia total dos dados independente de qualquer alteração que eles tenham sofrido entre a execução de uma tarefa e outra. Digamos que esse desenho represente uma pasta qualquer que eu tenho aqui no meu computador. E dentro dessa pasta estão todos os arquivos que eu selecionei na tarefa de backup. Percebam que em todas as vezes que a tarefa for executada, será feita uma cópia completa dessa pasta. Beleza? Esse será sempre o comportamento do backup completo. Qual é a vantagem do backup completo? A vantagem é que você tem uma cópia idêntica dos dados de origem. A cada backup realizado, você terá uma última tarefa de backup sempre atualizada. E isso facilita muito na hora de você fazer a restauração desses dados. Fica muito mais fácil você localizar o arquivo que você deseja recuperar. Qual seria a desvantagem? Bom, a desvantagem do backup completo está em duas situações: a limitação do espaço para armazenamento e a limitação de tempo para execução. No caso da limitação do espaço para armazenamento, por exemplo, você tem um backup de 10 GB e a sua tarefa de backup você selecionou para que ela seja executada todos os dias, de segunda a sexta. Você precisará de um espaço de no mínimo 50 GB ou então 60 GB aí para ter uma folga. Isso inicialmente, porque conforme aquela pasta original for crescendo, consequentemente o backup também vai crescer e o espaço de armazenamento também deve ser expandido para se adequar ao novo tamanho. A não ser que você utilize algum método de compactação no ato da execução do backup. Quanto à limitação no tempo de execução, digamos que você vai fazer um backup de um servidor de produção de uma empresa. Se a tarefa de backup demorar muito tempo para concluir, muito tempo que eu digo assim, muitas horas, esse processo pode afetar o desempenho do servidor. Então, como grande parte do processamento e utilização do disco estarão voltados para a tarefa do backup em execução, certamente será sentida uma lentidão nas execuções diárias das pessoas que utilizam esse servidor. Vamos ver agora o backup incremental. Ao contrário do backup completo,
O backup incremental fará uma cópia somente dos arquivos que sofreram alterações baseado na tarefa anterior. A base para esse tipo de backup será fazer pelo menos um backup completo. A partir desse ponto é que os arquivos serão analisados e serão copiados somente os arquivos que foram modificados. Olhando aqui na ilustração, eu tenho aqui aquela pasta utilizada no exemplo do backup completo. Como eu disse, a base para iniciar um backup incremental é fazer pelo menos um backup completo. Feito o backup completo, vamos chamar essa tarefa de tarefa 1. A próxima tarefa já será uma tarefa incremental e vamos chamá-la de tarefa 2. Ela fará somente a cópia dos arquivos que foram modificados no espaço de tempo entre a tarefa 1 e a tarefa 2. Esse é basicamente o conceito do funcionamento do backup incremental. Esse tipo de backup pode ser um pouco mais confuso, então vamos acrescentar alguns passos detalhados. Após a realização da tarefa 1, que foi o backup completo, será executada a tarefa 2, que já é a tarefa incremental. Nessa tarefa 2, será verificado lá na minha pasta original quais os arquivos foram modificados e não estão no backup da tarefa 1. Após essa análise, serão copiados apenas os arquivos modificados. Vamos criar mais uma tarefa. Na tarefa 3 acontece a mesma coisa. Nessa tarefa 3, que também será uma tarefa incremental, será analisado quais foram os arquivos modificados na minha pasta original e que não estão no backup da tarefa 2, que é a minha tarefa anterior. Esses arquivos serão copiados para o backup da tarefa 3 e assim para as demais tarefas. Então, a comparação do backup incremental será feita baseando-se sempre na tarefa anterior e não baseando-se nos arquivos do backup completo. Qual é a vantagem do backup incremental? Bom, a ideia do backup incremental tem como objetivo reduzir tanto o tamanho do backup, quanto reduzir o tempo de execução das tarefas. E qual seria a desvantagem do backup incremental? A grande desvantagem, também podemos chamar de risco de utilização, é que o backup incremental gera muitos fragmentos de arquivo durante a execução das tarefas. Como cada tarefa executada só faz a cópia dos arquivos modificados, então no momento da restauração será necessário juntar todos os fragmentos mais o backup completo para que a restauração ocorra com sucesso. Se porventura um dos fragmentos estiver corrompido ou em algum momento sofreu algum dano, praticamente toda a restauração estará comprometida. Agora vem o backup diferencial. O backup diferencial tem o conceito parecido com o backup incremental, mas é mais prático e mais seguro quando se necessita fazer a restauração das informações. Ele também faz a cópia das modificações, o que torna suas tarefas mais rápidas, e os backups também são menores do que o backup completo. Na verdade, menores até certo ponto, eu já vou explicar o motivo. Antes disso, vamos ver o funcionamento do backup diferencial. Da mesma forma que o backup incremental, o backup diferencial também precisa que a sua primeira tarefa seja um backup completo. Após o backup completo, vamos chamá-lo de tarefa 1 também, as demais tarefas serão diferenciais e farão a análise dos arquivos que foram modificados baseando-se no último backup completo. Depois de analisados, todas as modificações serão copiadas em todas as tarefas diferenciais. Perceberam a diferença do backup incremental para o backup diferencial? Enquanto o backup incremental faz apenas a cópia dos arquivos modificados baseando-se na tarefa anterior, o backup diferencial faz a cópia dos arquivos modificados baseando-se no backup completo. Vamos ver os detalhes aqui na ilustração. Aqui está aquela minha pasta do primeiro exemplo. Qual será a primeira tarefa? Fazer o backup completo, ok? Depois de feito o backup completo,
as próximas tarefas serão tarefas diferenciais. A primeira tarefa diferencial, vamos chamar ela de tarefa 2, verificará lá na minha pasta original quais foram os arquivos que sofreram alterações e fará a cópia desses arquivos. Até aqui, tranquilo, tudo igual ao backup incremental. Vamos gerar uma próxima tarefa. A tarefa 3 fará a mesma análise lá na minha pasta original, procurando pelos arquivos que foram alterados, mas ao invés de copiar os arquivos alterados baseando-se na tarefa 2, essa cópia será baseada no backup completo. Dessa forma, todos os arquivos que foram modificados e copiados para a tarefa 2 também estarão na tarefa 3, somando com os novos arquivos modificados. Na tarefa 4, teremos os mesmos arquivos da tarefa 2, mais os arquivos da tarefa 3 e mais os novos arquivos que a tarefa 4 encontrar lá na minha pasta original. Então, uma vantagem do backup diferencial é que esse tipo de backup vai acumulando todas as modificações encontradas ao longo das tarefas. Quando for necessário realizar uma restauração, podemos pegar apenas o último fragmento dessa tarefa diferencial e juntá-la com o backup completo. Mesmo que uma das tarefas anteriores sofra algum dano, com exceção do backup completo. Isso não afetará nada na restauração dos dados. Agora entra aquela questão que eu disse anteriormente sobre o backup diferencial gerar backups menores do que o backup completo, mas até um certo ponto. Podemos até colocar esse item como uma desvantagem. Como ele faz o acúmulo de todas as alterações durante as tarefas, pode acontecer de chegar no momento em que o último fragmento diferencial esteja maior do que o próprio backup completo. Essa é uma situação difícil de acontecer, mas não é impossível. Tudo vai depender de como é a utilização e a criação de novos arquivos dentro daquela minha pasta. Então, pessoal, esses são os 3 tipos de backups mais conhecidos. Quando se pensa em backup, uma das dúvidas mais frequentes é sobre quais são os dados que devemos fazer o backup. Os dados são todos aqueles que você julgar importante não perder. Sejam planilhas, documentos, PDFs, fotos, e-mails, enfim. Tudo que você julgar importante é interessante que você faça o backup. Outra coisa que você deve estar se perguntando é onde e como fazer essas configurações para o backup, seja completo, incremental, diferencial. Para realizar essas configurações, você precisa instalar um software de backup. Existem dezenas de softwares de backup, sejam eles gratuitos ou proprietários. Software proprietários são aqueles softwares pagos e que podem ser estudados para saber qual deles atende melhor às suas necessidades. É o próprio software que se encarregará de realizar as tarefas de acordo com o tipo de backup que você selecionar. Aí só abrindo um parênteses aqui, um detalhe bastante importante. Verifique com frequência se as tarefas do seu backup são executadas com sucesso, independente do tipo de backup que você escolheu. Se você não fizer essa conferência, em determinado momento alguma tarefa pode falhar, e aí você pensa que o backup está sendo realizado com sucesso e na verdade ele não está ocorrendo dessa forma. E aí quando você precisar dos dados, só aí você vai perceber que o seu backup não estava sendo feito. Certo, pessoal? Gostou do vídeo? Lembre-se, faça backup. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado e até um próximo.